Hoje eu preciso falar sobre o amor. Não vou cantar o amor, porque a minha vocação não é essa. Talvez vocês saíssem daqui horrorizados e dizer: esse pastor é muito desafinado. Mas eu vou falar sobre um amor que não acaba. Um amor sem fim. Você pode orar comigo? Pai querido, o Senhor derramou sobre a nossa vida o teu amor quando o Senhor entregou seu filho naquela cruz. O Senhor nos provou que nos ama, nos amando primeiro. Muitos de nós hoje declaram o amor ao Senhor, mas o Senhor tomou a dianteira. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor provou esse amor. E é sobre isso e com isso que nós contamos. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve a uma igreja que tinha sido visitada com a poderosa unção do Espírito de Deus, de maneira que os dons se multiplicaram de tal forma que Deus teve que usar o apóstolo Paulo para organizar a maneira como os dons deveriam ser ministrados. E ali ele separa, ele reorganiza, ele orienta para dizer o que era dom e o que não era dom. No capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz como usar o dom de maneira que o dom de Deus não machucasse as pessoas, não ferisse as pessoas. Tinha gente que interrompia o culto para usar os seus dons, e ele falava: calma, no máximo 2 pessoas, apenas se houver quem interprete. E entre o capítulo 12 e o capítulo 14 há um recheio. Sabe quando você abre o sanduíche, você pergunta: de que é o sanduíche? Lógico que o sanduíche é de pão, não é isso? Pode ser pão de hambúrguer, pão de cachorro quente, pão francês, pão é brioche, mas dentro você tem um recheio, pasta de presunto picadinho, de frango com maionese, um recheio de hambúrguer, um bife com queijo. O recheio é que define do que é o sanduíche. E a gente vai falar do grande recheio de Deus, que é o amor. Os irmãos mais famintos já estão com as suas, o estômago, você fala de comida, o estômago mexe, porque o cérebro comunica, aí vem. Mas hoje eu vou trazer para você um prato especial. É o prato do amor, um amor sem fim. Diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é a identidade da gente que é crente. Jesus vai dizer em João 17: nisso saberão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Qual é a nossa identidade? Tira a identidade aí, prova que você é crente, eu provo através do amor. E ele vai dizer o que não é o amor, porque tem coisas que a gente acha que é amor e não é. Multimídia, 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 6, 1 Coríntios 13 em diante, do 4 ao 6, vai dizer: tem coisas que você acha que é amor e não é. O amor é paciente, o amor é bondoso. A inveja não faz parte do amor. O amor não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, mas se alega com a verdade. Esse é o panorama daquilo que não é amor. Pode voltar. Quando a Bíblia fala disso, fala sobre coisas que você não deve amar.
Não ameis o mundo. 1 João capítulo 2, nem o que no mundo há. Porque tudo que é no mundo não está no Pai. E aquele que ama o mundo passa, mas aquele que ama o Pai permanece para sempre. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, é a raiz de toda a espécie de males. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, verso 24, que você não pode amar dois senhores. Você vai amar um, você não consegue servir a dois, você vai odiar o outro. O amor, ele é esse tempero, quando a gente fala de fé. Pode me ajudar a passar por gentileza? Quando a gente fala de amor, nós estamos falando da maneira como nós ministramos. O amor, ele é um mandamento. Mateus capítulo 22 é igualzinho Lucas capítulo 10, é a mesma coisa. São as mesmas visões, uma através de Levi, também chamada de Mateus, outra através de Lucas. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor, ele é enxergado. O amor, ele é percebido. E aqui ele vai espremer o antigo, vai tirar o extrato, vai fazer o resumo. É a síntese. Qual é a síntese de todos aqueles 600 mandamentos? É um só: ame o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma. Coloca tudo isso, pisa no acelerador e coloca aquela gasolina aditivada, pega a nitroglicerina, mistura com amor. Esse é o amor que você deve amar a Deus. E tudo isso vai desembocar num outro amor, que é o amor a quem está do seu lado, amor ao teu próximo. Em Lucas capítulo 10, tem o mestre da lei, é a mesma passagem, só que tem uma parábola que só existe em Lucas. É a parábola do herói improvável. Tem um homem desprezível, é o vizinho deles, o nome dele, samaritano. Samaria é uma região que está dentro da terra de Israel, da nação. Sabe aqueles limites geográficos? Está ali dentro, mas não pertence. Os samaritanos, eles eram desprezíveis e desprezados. Eles eram ignorados. Eles eram pessoas que eram tratadas como pessoas que não têm valor. E Jesus, ele gosta de chocar. Ele nos confronta com realidades que a gente não pensa. Ele diz assim: um homem descia, Jerusalém fica lá no alto, Sião é um dos pontos mais altos do sistema de montanhas que vai seguindo ali o Jordão e vai chegar lá na África, descendo ao sul. Chama-se, é uma cadeia sírio-africana, ela desce da Síria e vai terminar praticamente lá na Etiópia, se você seguir o mapa geograficamente. Ele descia de Jerusalém para Jericó, e ali ele é apanhado, é surpreendido por ladrões que roubam ele, tiram a roupa dele, espancam ele e largam ele como se ele tivesse morto. E aí tem gente que devia amar e não ama. Nem um sacerdote é um que deveria ser exemplo para os fiéis. Olha para aquele homem moribundo, quase morto, esmagado, espancado, atropelado, roubado, e finge que não vê. Como quem diz, cada um com os seus problemas, eu tenho mais o que fazer. Vai ver que estava descendo para ir para tomar cachaça. Vai ver que estava indo para uma farra, bem feito, e ele vai embora. Aí vem um levita, que é alguém treinado para servir no altar e para expressar o amor de Deus. E ele também olha e finge que não vê e vai embora. Aí chega o herói, o samaritano, aquele que não conhece nem a lei, nem ao Deus de Israel, aquele que é contaminado
por uma fé diferente da minha. Imagina, sou evangélico, sou protestante, eu sou o povo da palavra. Eu não misturo com esse tipo de gente, gentalha. E aí, essa gentalha olha para aquele moribundo que foi roubado, que foi torturado, que foi machucado, que foi abandonado, que foi largado à morte, que foi desprezado por quem devia amar, e ele ama. Aí ele pega aquele homem, se aproxima, cuida da ferida. Já foi surpreendido por gente que você nunca imaginou que fosse te ajudar? Você tinha tanta expectativa que alguém te ajudasse, e na verdade quem chega para te ajudar é uma pessoa que você fala: mas você, eu nunca imaginei que você fosse carregar comigo esse peso. Eu nunca imaginei que você pudesse ter uma palavra para mim tão doce nesse momento tão difícil que eu estou passando. Ele se aproxima, ele joga azeite e vinho na ferida, e aí ele dá o lugar dele. Ele está em cima, a Bíblia não diz qual é o animal, se é um camelo, se é um cavalo, se é um jumento. Ele pega o moço ferido e coloca no lugar dele. Não, senta aqui no meu lugar. Pega o lugar de conforto, pega o melhor para você. E mais do que isso, ele leva até uma hospedaria. Nós tivemos ano passado, numa viagem às 7 igrejas da Ásia, e numa das igrejas que a gente passou, não lembro se foi Sardes, se foi Filadélfia, ali tinha um restaurante. Sabe o que é um restaurante? É o lugar onde você restaura as tuas forças. Não era só um lugar que você come, mas era um lugar que você deitava para descansar, para dormir, para recuperar as energias. É a mesma coisa que uma hospedaria, que é sinônimo, ou que é a raiz do hospital. Ele pega o homem e leva ele para restaurar, para hospitalizar. E mais do que isso, ele diz para o dono da hospedaria assim: eu vou te pagar para cuidar dele, e se precisar de mais, eu pago mais. É o homem que paga para servir. É o homem que coloca a parte dele, é o homem que coloca aquilo que ele tem de caro para servir alguém que ele não conhece, que ele não vê, ele nem sabe. A gente chega no culto e você não sabe o nome de gente que está lá fora cuidando daquilo que é seu. A gente chega no culto das 9, tem um cafezinho, é o Go Coffee. E aí a impressão que tem que vem um anjo ali. E ele passou o café no coador, ele preparou, olha, botou nas garrafas térmicas, organizou os copinhos, para seita daqueles que não gostam de açúcar. Eu tomo sem açúcar. Mas para mim, você gosta de quê? Açúcar cristal, açúcar mascavo? Tem adoçante, aparecem os adoçantes, as colherzinhas. Olha, foi um anjo. É como você que acha que as meias, os pares de meias desencontrados, você sabe, você pega as meias e joga no cesto, e de repente, como que foi uma mágica, Senhor, eles saem do cesto, entram na máquina de lavar, e ali alguém bota sabão em pó, ou limpa no tanque, e joga um perfume para amaciar a roupa, e de repente, ela parece passada, dobrada, a camisa no seu cabide, as blusas todas dobradas, empilhadas. Será que foi um anjo? Não foi, foi uma pessoa. Foi uma pessoa que fez isso. A gente fica esperando que os outros façam e não fazemos, mas quando fazem por nós, a gente não consegue nem falar assim, muito obrigado. Tem gente que prepara tudo para a gente vir aqui. Eu fiquei surpreso quando eu peguei os números, por exemplo, de crianças que estão no Ministério Infantil. Nós temos hoje
1.100 crianças cadastradas no Ministério Infantil. Nós não recebemos 1.100 crianças. Domingo gira em torno de 250 entre crianças e pré-adolescentes. É o que está aqui, que passa no culto das 9, das 11 e às 19 horas. E você tem paz aqui, sabe por quê? Porque tem gente que está cuidando com todo carinho, ensinando o seu filho a te honrar, a honrar o Senhor. Por quê? Porque todo mundo dá um pouco. Porque todo mundo serve um pouco. Porque todo mundo ministra um pouco. Esse amor é um amor que a gente vê. 1 João capítulo 4 diz que se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quando a gente ama aquilo que a gente nem sabe porque está amando. Hoje, eu entrego para você e para Deus o melhor do que eu posso entregar. A expressão do amor a Deus, eu digo assim: Deus, aquele rebanho vai domingo lá para receber uma única palavra durante aquela semana, para dirigir a vida dela. Ele não pode chegar aqui e receber qualquer coisa. E aí eu fico assim, fui dormir 2 da manhã e acordei ainda mais cedo. Fui dormir ontem, porque 2 da manhã já era hoje, domingo dia 23. Mas eu acordei, é isso que teu povo precisa receber. Por quê? Porque existe uma voz que é a profética, que precisa alcançar o coração de todo mundo. Quando eu não te conheço, quando eu não sei seu nome, mas quando eu entrego para você o melhor que Deus me entregou, eu estou expressando o meu amor. O amor, ele é visível. Não dá para você dizer assim: nossa, eu amo a Jesus, e você odeia as pessoas que você vê. Ele está falando que isso não é lógico. Existe um amor único. Toda a lei, se você pegar todo o Antigo Testamento, se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Tem muita gente que lê o Antigo Testamento, eu falei um pouquinho sobre semana passada, e vê tanta desgraça, porque o Antigo Testamento é uma coleção de ensinos. Deus tem que ensinar as pessoas até a quando vão fazer suas necessidades fisiológicas, a colocar elas, coloque fora do acampamento. Por quê? Porque não havia ensino nenhum. Não havia uma perspectiva sanitária de que você tinha que lavar a mão. Porque as mãos, a gente tem que ter uma pandemia para aprender que você está com a mão limpa com álcool, 70% álcool gel. Por quê? Porque você transmite doença pelas mãos. A Bíblia fala sobre isso, ensina coisas que você fala: para que ele ensinou isso? E você vê algumas guerras, algumas atrocidades, que o coração do homem é capaz. Ser cristão é saber que não há nada de bom em nós. E é por isso que Deus teve que entregar o seu Filho. Ser cristão não é ser bonzinho, não é não falar palavrão, não é ter um comportamento adequado. Ser cristão é saber que nós só temos uma esperança, que chama-se Jesus. Isso que é ser cristão. Só que você olha para o Antigo Testamento e vê algumas reações espirituais e fala: pastor, Deus está tão bravo. E quando você chega na outra parte, no Novo Testamento, você ouve e dá a impressão que é um outro Deus, mas é o mesmo Deus. O mesmo Jesus lá no Antigo é o mesmo Jesus no Novo. E aí Jesus diz: calma, não andem sobrecarregados. Vinde a mim, vós todos, que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aprendei de mim. Calma, eu sou manso e humilde de coração. Jesus, ele fala de coisas que aquietam a gente. Bem-aventurado você que chora, você vai ser consolado. Bem-aventurados os mansos, você não sabe reagir,
você vai herdar a terra. Bem-aventurado você que tem fome e sede, você vai ser satisfeito. Então, o Deus do Novo Testamento, eu dou um like. E um Deus do Antigo Testamento, eu me assusto. A gente começa a elaborar na cabeça da gente que a lei lá do Antigo Testamento é diferente da lei do Novo, mas é uma lei só. É uma lei que diz: ame o seu próximo. Pronto, eu vou resumir. O amor não é um acidente. Jesus, em João 13, ele está sentado numa mesa com os discípulos, e diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo, Jesus sabia, que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Você pode repetir isso? Jesus ama até o fim. E olha que tipo de gente que ele ama. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido aquele endemoniado do Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus não foi surpreendido. Eu te amei por acaso. Eu te amei, mas você me traiu. Eu te amei, mas você pelas minhas costas quis me destruir, falou mal de mim, tentou me arrasar. Você, pelas minhas costas, me roubou. Você conspirou para o meu fim. Jesus sabia, não foi por acaso. Jesus lava os pés dos 12, inclusive os pés de Judas. A gente não coloca nome de filho em filho de Judas. Judas, você traduzindo, vem de Judá, tá bom? É um nome muito bonito. Ele vem a ser o terceiro filho da linhagem de Israel. Rúben, Simeão e Judá. É daí que vem esse nome, Judas. Mas ele conseguiu estragar o nome, traindo Jesus. Mas Jesus não deixou ser vencido pela traição gananciosa. Foi ganância, era grana. Judas ganhou dinheiro. Quanto que eu vou ganhar nessa conversa aqui? Quanto que eu vou ganhar? Ele ganha um dinheiro. A gente, quando vai para Israel, passa num lugar chamado Vale de Inom. Fica do lado contrário da porta de Sião. Perdão, da porta dourada. Porta dourada, aqui do lado é uma porta chamada Porta de Damasco, onde Estevão é apedrejado. Aqui do lado é a porta do lixo, do monturo, do peixe. E lá é o Vale de Inom. Aquele dinheiro que Judas recebe por trair Jesus, ele fala, trair o sangue inocente, e joga fora o dinheiro. Os sacerdotes pegam aquela prata, compram um lugar chamado Campo de Sangue hoje. Pensa um lugar que não nasce nada. Nada. Não nasce nenhuma erva daninha. A gente chama de lugar amaldiçoado. A gente vai lá só para olhar aqui, ó. Olha o dinheiro da corrupção. Esse Jesus, ele amou de propósito o traidor. Isso é o amor. Esse Jesus, ele sabe quem ele é. Mas o privilégio dele de ser Deus não é tipo, eu sou grande e eu não sirvo. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que vieram de Deus e estava voltando para Deus. E ainda assim ele escolheu servir. Em Marcos 10:45 ele vai dizer, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir. Essa notícia tem que se espalhar pelos arraiais das igrejas. A gente é chamado para ser servo, porque nós temos uma dívida. Você que pode estar com o nome fora do Serasa, fora do SPC, pastor, eu não tenho nenhuma dívida, não devo para o meu cunhado, não devo para o meu sogro, não devo para o meu pai, não devo para ninguém. Mas a gente deve o amor. Não devam nada a ninguém. É sabedoria que Salomão já tinha falado em Provérbios, já tinha ensinado para a gente em Eclesiastes. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Existem muitas maneiras de você amar as pessoas, mas a perspectiva de que eu te devo, ela é muito forte na minha vida. Eu tenho uma sensação, eu estava falando no culto da manhã,
que eu devo à igreja. Por quê? Porque eu tenho um chamado que não cabe dentro de mim. Eu tenho um chamado que ele não me esgota, mas ele me consome. Você pensa que servir. Eu estava me lembrando, eu estive no Cairo e a gente viu como é que faz o papiro. O papiro tem uma plantinha aquática, parece um bambuzinho. Você descasca ele e vai organizando assim em pedacinhos sob a pedra e vai trançando, ele vira uma folha de papel chamada papiro. Sabia disso? Era um papel, o papel era um negócio caríssimo, que hoje você fala assim, lembra do curso de datilografia? Tu lembra? Eu fiz isso. Eu fiz, hoje a datilografia aqui, ó, no dedinho, só o teu polegar faz datilografia. Ou alguém pega o celular e fica fazendo, hein, com o teu indicador, chamado também de fura-bolo. Você lembra? Mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura-bolo é só com o catapiolho aqui, o polegar, né? Naquele tempo, você escreveu uma carta. Você sabe quanto é que custou a carta de Paulo aos Filipenses? Que é uma cartinha desse tamanho, o evangelho quanto custou? Gente, uma carta custava uma fortuna. Eu comparo hoje a um preço de um carro importado zero. Quanto custa uma Mercedes? Quanto custa uma BMW? Um carro que eu nunca vou ter na minha vida. Quanto custa isso? Um absurdo. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. E ele sabe que a igreja de Filipe está sofrendo. Você lembra de Filipos? Paulo tomou-lhe uma surra. Foi preso, encarcerado. Jogaram um sal na ferida dele. Aí está ele e Silas cantando bem à noite. E eles cantam louvores e vem um terremoto, quebra as cadeias. O carcereiro pensa em tirar sua própria vida. Ele diz, não faças tal. Não faça isso. Crê no Senhor Jesus. Atos 16, 31. E será salvo tu e a tua casa. É ali que nasce a igreja de Filipos. Tinha 8 pessoas. 8. Aí Paulo pega uma fortuna, compra para papiro, porque lá preso em Roma, ou papiro ou pergaminho. O pergaminho vem de Pérgamo. Ele não era feito de folha de plantinha aquática, era feito de couro de bicho, couro de animal. Você pegava o animal, matava o animal e fazia uma folha, um papiro. Era da folha de planta e o pergaminho era da folha de animal. Custava uma fortuna. Paulo escrevia, não podia errar. Não tinha, peraí, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, faz de novo, abre um novo, não existia, se borrou, está borrado, começa de novo. Ele escreve a carta, ele embrulha a carta, só que ele tem que pagar o soldado romano. Ele está encarcerado, e tem um soldado de Roma tomando conta para ele não fugir. Ele entrega para o soldado vai entregar para alguém que vai sair de Roma, e vai levar para uma igreja triste que está em Filipos, e ele está preso. Aí ele fala assim, alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Gente, o cara está em cana, ele não passou um batom na estátua lá do judiciário, não. Ele pregou, foi o evangelho, e ele foi preso porque pegou o evangelho, uma outra injustiça. Aí ele tira a grana, da onde? Ele não está trabalhando. Onde que ele tirou essa grana? Porque ele tem que pagar o cara que vai levar, é o mensageiro. Ele vai pagar o barco, porque sai de Roma e vai para onde? Vai pegar ali, vai subir, vai entrar no mar Mediterrâneo, vai cruzar o mar Egeu. Ele tem que pagar a diária. Esse mensageiro, ele come, sabia? Ele compra o papel, ele escreve a carta, ele paga o soldado romano, ele paga o mensageiro, ele sustenta o mensageiro para amar 8 pessoas. A gente pensa, quando a gente fala assim, vem servir no ministério.
Tem um ministério aqui, por exemplo, vocês estão vendo uns meninos, uns jovens, que tiram fotos, que publicam no Instagram. A quantidade de gente que ouve o evangelho na Marumbi, que ouve o evangelho na Rádio Gospel, no canal do YouTube. Paulo escreveu uma carta para 8. Aqui, esse povo da multimídia, por exemplo, que você pode servir, prega para milhões. No mês passado, o pastor Arthur depois me corrija, 10 milhões de visualizações, e aqui eu prego por um pedacinho de uma igreja que está espalhada sobre a face da terra. Existe uma dívida em mim. Eu não posso esconder aqui. Eu sei o que Deus me deu, sabia? Eu sei o dom que Deus me deu. E sabe o que eu faço com esse dom? Eu me esforço para alcançar, mas o que você tem feito com o seu dom? O que você tem feito com a porção daquilo que Deus te deu? Quando a Bíblia fala sobre amor, o amor, ele é algo que é fora da casinha. Que vantagem, que mérito, que prêmio vocês terão se amarem apenas aos que os amam. Até o Comando Vermelho, até o PCC, até o Terceiro Comando Puro, até o traficante ama o traficante. Você não está entendendo? Eles podem competir entre eles, mas eles se amam, eles se protegem, eles se cuidam. Então, quando a gente começa a fazer seleção de quem eu vou amar, quando eu começo a filtrar quem vai ser beneficiado, quando eu começo a fazer uma escolha de quem pode ser atingido com o meu amor, eu não ganho nenhum presente, eu não ganho nenhum mérito, eu não ganho nenhuma recompensa. É por isso que Jesus pega o samaritano, esse que não crê que nem eu, e levanta ele como um herói no meio da turma. Quando a Bíblia fala sobre ministério, Filipenses 2, olha só, haja em vós o mesmo sentimento. É sentimento mesmo. É sentido. Aqui não tem razão nenhuma, só tem sentimento. O mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele se esvaziou. Porque a gente acha que tem ministério. Pastor, essa é por meu pedigree, eu não faço isso. Eu não sou dessa laia. Eu não sou dessa estirpe. Eu não posso servir. Eu tenho que servir num ministério, pastor, que como se aquilo que é simples não coubesse dentro da sua vida. Como aquilo que é um sorriso não pudesse sair da sua vida. Haja em vós o mesmo sentimento. Existe uma humilhação, existe uma diminuição, existe um esvaziamento. Subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vou traduzir para vocês: escravo. Servo, doulos, escravo. Tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Mas não é o filho do carpinteiro? É interessante que ele se disfarça mesmo. Ele coloca, não, achei que era Deus. Não é possível, ele está curando o aleijado, só Deus pode curar o aleijado. Ele está curando o cego, só Deus pode curar um cego. Nunca ninguém viu. Você já leu João capítulo 11, capítulo 9, o cego de nascença é curado. Aí todo mundo fala, mas não é possível, nunca se viu isso. Você pode abrir a Bíblia aí do Antigo Testamento, até o capítulo 9 de João, nunca você vai ver um cego de nascença ser curado. Jesus, peraí, pega um pouco de barro, cospe, bota no olho, o garoto começa a ver.
só pode ser Deus. Mas parece tanto com gente. Parece tanto, ele se fez, um Deus que fez tudo, que fez esse mundo, que os telescópios, os foguetes do Elon Musk, da NASA, tentam investigar os buracos negros. Foi ele que fez. E aí o que ele fez? Ele se reduziu. Aí a gente acha que tem um lugar, apesar da categoria que a gente está, que a gente é inservível. O que Jesus fez? Ele se humilhou. Reconhecido em figura humana, a mim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. É esse sentimento que tem que estar no meu coração. A vida vai passar assim, ó. Você só tem essa vida para viver. A vida vai embora como um sopro. Acredite em mim, o pastor de vocês chegou aqui. Eu não tinha nenhum neto, já tenho 3. Passa rápido demais. A gente não pode perder a oportunidade única que Deus dá para a gente, para servir no reino, que a gente vai glorificar a Deus e vai ter recompensa eterna. Isso, existe uma luta normal. Eu quero ser entronizado. Essa era a luta. A mãe de Tiago e João chamou Jesus. Eu vou fazer você entender. Para comer um pão de queijo. Como é que é o nome daquele bolinho? Chineque, como é que chama? Esse bolinho só tem aqui em Curitiba. Até o nome, o pessoal falava, eu pensava que era o bolinho do Shrek, aquele personagem. Mas penso, né, que tem uns que são de goiabada, de framboesa, de amor, uma banana. Pensa um negócio gostoso. Tem uma farofinha em cima, não tem? Gente, negócio gostoso. Então vou traduzir para vocês entenderem, tá bom? Você que é gaúcho, a mãe de Tiago e João chamou para tomar um chimarrão, tá bom? Você que é mineiro, a mãe chamou Jesus para comer um pão de queijo. Filho de Zebedeu trouxe os 2 filhos a Jesus. Jesus, olha só, como é que meus filhos são bons. Inclinou-se e pediu um favor. Qual o seu pedido? Perguntou ele. Ela respondeu: permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em 2 tronos. Meus filhos são muito bons. Meu filho, o filho do vizinho é bom, mas o meu filho é maravilhoso. Um vai ficar à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: você não sabe o que estão pedindo. Então voltou-se para Tiago e João e perguntou: vocês são capazes de beber do terrível cálice do qual eu vou beber? Eu vou morrer, hein? Eu vou ser torturado numa sexta-feira, durante 6 horas numa cruz, até eu entregar minha alma. Meu espírito sem pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele vai morrer. Aí Tiago, bocudo, sanguíneo, primeiro fala para depois pensar no que falou. Sim, aqui não está, mas em Mateus deixa claro que é Tiago, e o Tiago é o primeiro que vai para a fita, ele perde logo a cabeça. Herodes manda matar ele. Responderam eles: é certo que vocês beberão dele. Disse ele: mas não me cabe dizer quem sentará nos tronos. A gente quer trono. Aí Jesus dá um outro caminho. Em vez do trono, começa a pensar como servo. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ó, confusão. Todo mundo quer ser primeiro. Todo mundo quer ganhar um campeonato. Todo mundo quer ganhar a medalha de ouro. Todo mundo quer ganhar os louros da vitória. Mas ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder. Ele está falando de crueldade aqui. Sobre elas, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A mesma palavra de Marcos 10, 45, é a mesma palavra de Mateus 20, 28. O que está na minha cabeça? O que está na tua cabeça?
Que tipo de prêmio a gente está buscando? Que tipo de posição a gente está buscando? Hoje, em Bom Retiro, nós estamos vivendo um tempo, daqui a 2 semanas, na ceia do próximo mês, a gente vai mostrar um plano para expandir a praça que a gente tem, o espaço que a gente tem. A gente termina as obras e já vê que a obra já nasce pequena. Por quê? Porque a igreja é saudável. Você imagina se você comprasse o sapato do teu filho hoje, quanto que ele calça? 36. Não, 36 não, porque tem gente que ainda calça 36. Vou diminuir. Ele calça 32. Aí no meio do ano você fala, meu filho, o que está comendo fermento? O sapato não cabe no teu pé. Aquela blusa que você comprou grande para ele, já está baby look. Já viu os irmãos? Mas os irmãos tem os irmãos que querem ser pulado, né? Gente saudável cresce. Igreja saudável cresce. Gente, é por isso que a gente começa e já fica pequeno. Semana passada, nesse culto, nós oramos por esse espaço aqui. E aí agora eu preciso de uma saída. Tem um engenheiro que veio falar comigo, trouxe uma solução. Eu já peguei a solução que ele me trouxe. Eu já mandei para o pessoal da obra. Ele falou, pastor, se acalme. Mas eu não posso me acalmar, por quê? Porque o filho já nasceu. Imagina o dia que toda a sua família vier no culto. Imagina isso. Como é que a gente vai ficar aqui? Então, o que a gente precisa? De gente que tem o mesmo sentimento que Jesus. De gente que escolha também servir. Escolha gente que não imagine que a camisa já fica dobrada no cabide. A gente que ajude a passar também, a recolher a roupa. A gente que prepara com amor aquilo que é para os outros. O que a gente está clamando aqui? Eu estou orando. Olha para mim agora. Não perde isso. Não perde isso. Você precisa ter pelo menos um ministério. Um ministério, um serviço. Um serviço que ame. Talvez você seja doutor e diga, pastor, aqui não tem. Dentro daquilo que eu faço. Mas você pode fazer algo que é mais simples. Servir é mais simples do que você imagina. Servir só vai depender de algo, do amor de Deus que está dentro de você. Só isso. Então o que a gente está clamando aqui, para que todo mundo se mova, para que todo mundo faça parte. O voluntariado é uma figura de linguagem, eu vou dizer, um eufemismo, para a gente falar sobre discipulado. É disso, é dessa mentalidade, não é mentalidade de trono. Os pastores aqui, quando são ordenados, consagrados, o papel deles não é ser servido, é servir. A gente faz aqui uma espécie de um debriefing na terça-feira, a gente ora, pastor, uma ovelha me mordeu, então aguenta firme aí, aguenta firme. Jesus foi rejeitado, foi ferido por causa das nossas culpas. A gente tem um papel aqui para exercer. Vocês têm que olhar para mim, vocês têm que olhar para o meu casamento, tem que olhar para a vida dos meus filhos, você tem que olhar para a minha vida de oração, para a minha vida de jejum, você tem que olhar para a minha fé, dizer assim, eu vou junto, eu estou indo de volta para o Pai. E é isso que a gente precisa, de gente que junte com a gente. Você sabe falar de Jesus, você sabe do Evangelho, e a gente tem clamado. Começa uma célula na sua casa. Os seus vizinhos só vão saber de Jesus se você falar que existe um Jesus que mudou a tua história. Para a gente encerrar, trabalho é aquele que você escolhe. Não quero mais esse trabalho não, vou para outro, vou pedir demissão. É você que escolhe. A tua profissão, você pode ter começado errado. Pastor, me formei em biologia, meu negócio é ser cozinheiro, chefe gourmet. Você escolhe. No final você escolhe. Agora o ministério é aquele que Cristo escolhe para você. E você vai ver como? Frutificando. O trabalho depende de habilidade humana. O ministério depende da sua disponibilidade. Tempo, trabalho e talento. Tempo, o louvor ensaiou durante a semana. Aqui,
mãe, pai, vai ser pai, casou novinho, mãe, vai ser mãe, levanta aqui minha gente toda hora, mas eles vêm aqui para te dirigir em louvor, porque tem gente que não sabe louvar, te ensina a orar. Em um trabalho, você espera receber. No ministério, a gente dá. De manhã, não sei se vocês estão ainda aí, tem um time do Old Cars. Eles gostam desses carros antigos. Tinha um Alfa Romeo ali. Ainda está ali? Não sei se está um Fusca azul também. Qual é a chamada deles? Eles querem bater recorde. Na festa passada, nós arrecadamos 6 toneladas. Nessa nós vamos arrecadar 8. E aí eles preparam uma festa, trazem uma banda de música gospel diferente. E aí todo mundo vem, traz, eles arrumam patrocínio. Sabe para quê? Para dar pão para quem não tem. Nós temos 2 movimentos de ação social. Você não faz ideia quando você traz aqui a sua oferta para a Kombi da ação social. Você não faz ideia de quem você está ajudando. Eu queria que um dia você que é homem, você que é mulher, fosse com a gente no Cachimba. Eu queria que você fosse lá. Você entendeu o que você está fazendo. Eu não quero uma igreja lá, porque senão eles não vão sair de lá. Mas eu preciso empurrar eles, desafiar eles para que eles saiam de lá. Eles vivem no chorume. Sabe o que é chorume? Aquela água podre. E aí o time do de Cars arrecada. E aí a igreja vem com 1 quilo, mas eles vêm com 40. Eles mesmo tiram do bolso. Mas por quê? Porque um dia, Jesus vai dizer isso para ele: eu tive fome, você me deu de comer. Quando você entregou para um pequenino, você entregou para mim. Eu estava doente, você foi orar por mim. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava com sede, você me deu de beber. Se a gente não entender que o final vai ser isso, a gente não vai servir. Então a gente espera num trabalho bem feito. Olha o que eu fiz, olha o quadro que eu pintei, olha a canção que eu compus e cantei, olha o que eu fiz, olha o gol que eu fiz, olha o bolo, olha o tempero. No ministério bem feito traz honra para Jesus. Você não é glorificado. Em um trabalho você dá algo para receber algo, é troca, é barganha. E o ministério você devolve algo que já foi dado. A pastora Fabíola leu aqui Deuteronômio 16:16. A gente entrega para Deus o que Deus entregou para a gente. Se todo mundo for fiel, se todos nós formos fiéis, a gente alcança aquilo que é inalcançável. Quando você lê o capítulo 11 de Gênesis, diz assim: eles vão construir uma torre, a Torre de Babel. Eles são uma só linguagem, um só pensamento. Nada vos será impossível. Gente, se a gente pensar junto, se você ficar junto com a tua esposa, com o teu marido, fique junto com ele. Filho, fica junto com o seu pai e com sua mãe. Se vocês forem um só pensamento, não pode ter rachadura. Nada vos será impossível. Se a gente ficar junto, nada vai ser impossível. Se a gente for fiel junto, se todo mundo tiver um ministério, um só, naquilo que é mais simples ou naquilo que é mais complexo, naquilo que você fez, nada vai ser impossível para a gente. Por fim, um trabalho bem feito tem remuneração temporal. O ministério bem feito traz recompensa eterna. Glória você vai receber no céu, uma coroa incorruptível. É isso que Jesus promete. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus falou com você, querido. A igreja hoje está. Será que eu não fui entendido, Jeová? Deus falou com você. A gente pensa assim, uma palavra que ficou ardendo no meu coração semana toda. E ontem eu ainda falei: Deus, é isso.
Querido, você é chamado por Deus como membro de um corpo. Deus, Ele está confiando a você. Ele confiou para a gente. Você já olhou para a vida de Pedro? Você que diz que não presta para nada. Pedro diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador, eu não presto para isso. Você está maluco, Deus? Deus diz: não temas, eu farei de você um pescador de homens. Moisés bate boca com Deus: eu não sei falar, eu sou pesado de língua, você escolheu a pessoa errada. Deus diz: vem cá, meu chapa, quem fez aquele que fala e aquele que é mudo? Quem fez aquele que é cego ou aquele que vê? Não sou eu, Senhor? Vai, eu serei com a tua boca. Deus usa gente que nem eu e você. Deus usa gente que está estragada e usa gente que pensa que está perfeita. Usa. É para mim e para você. Você crê nisso? Você crê nisso? Levanta a mão e dá um glória, pelo amor de Deus. Nós somos chamados para fazer parte, pedras de um grande edifício que é a igreja do Senhor. Aqui atrás de mim vai aparecer um QR Code. E todo mundo tem celular. Se você não tiver celular, você vai pedir para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, para sua mãe. Há uma convocação. Lá no final vai ter um time esperando você. Esse QR Code vai levar para um Google Forms, para você dizer qual área você gostaria de servir. Existem algumas opções, você pode dar a sua. Essa é a vocação de você. Deus falou com você, baixe seus olhos. Deus falou com você. Se Deus falou com você, nós estamos ministrando sobre isso há semanas, para que o teu coração seja inundado, encharcado pela voz do Espírito Santo de Deus, para te levar a um lugar de convencimento. É o Espírito de Deus que convence a gente que existe um espaço para você servir, para você ministrar, como adoração. É adoração, serviço. Se você quer servir em qualquer área, onde você estiver, só levante sua mão e diga: eu quero. Só isso. Deus abençoe. Todos vocês aqui são chamados para isso. Eu quero convidar vocês. Alguns vão pregar, alguns vão ensinar, alguns vão servir, alguns vão liderar, alguns serão liderados, alguns vão ministrar, mas todo mundo é chamado para servir. Amém? Posso ouvir um amém da igreja? Deus te chama para ser pescador de homens. Deus te chama para você ir à frente. Deus te chama para você servir. Amém? Eu quero convidar todos vocês. Nós vamos cantar uma canção. Estou dentro do meu horário. Você que ainda não serve em nenhum ministério, vou convidar os pastores aqui para que orem por você. Nós vamos cantar. E durante essa canção, sai do seu lugar. Pergunta quem está do seu lado aí. Você já está servindo? Pergunte aí. Pergunte. Vamos lá, Curitibano não fala com desconhecido, né? Pergunta para o irmão desconhecido aí: você quer servir? Vamos servir comigo? Pergunta para o seu marido, para a sua esposa. Dá um beliscão, com amor, com amor. Nós vamos servir aonde? Agora pega na mão dele e vem aqui na frente. Os pastores vão orar por você. Sai do seu lugar, nós vamos cantar. Pastor, estou decidido, eu vou servir ao Senhor. Vem aqui à frente. Nós vamos orar, os pastores vão orar por você ainda. Isso, vem cá, querido. Vem cá. Nós vamos orar, vamos cantar, vamos orar. Seja meu esconderijo.
agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Tu és bom porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor tem todo o poder, toda a honra, toda a glória nas Tuas mãos. E o Senhor nos chama para ter o privilégio de estar aqui, Te amando e amando uns aos outros, dividindo, Senhor, esse amor que o Senhor derrama sobre nós, para que seja também espalhado aqui pelo Teu reino, Senhor, espalhado por cada um aqui, Pai. Obrigado por encher, Senhor, os nossos corações desse amor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem derramado dons sobre o Teu povo. Muito obrigada porque o Teu povo tem entendido o Teu chamado e colocado esses dons que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um e transformado isso em amor dentro da Tua igreja. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que está se manifestando aqui hoje para servir na Tua igreja. Muito obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor está agindo no coração daqueles que estão decidindo agora, Senhor, por estarem aqui, oferecendo o seu voluntariado para a Tua igreja. Muitas são as áreas necessárias, Senhor, e nós sabemos que de nada nós temos falta, porque o Senhor é o nosso pastor, e não teremos falta, Senhor, de voluntários para trabalhar aqui, para receber, Senhor, esse povo que tem chegado, esse crescimento que a Tua igreja tem experimentado, Senhor. De nada nós teremos falta, de nada, e muito menos de voluntários, Senhor, porque o Teu povo está aqui dedicando, Senhor, o amor pela Tua igreja. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Pai. Amém.